Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse estudo promovido pelo CETRELV, o estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão em casa, vocês que estão aonde quer que estejamos, que hoje nós estamos todos reunidos, sempre em pensamento, nós não podemos esquecer que nós estamos mergulhados no hausto divino do nosso Pai Criador, Deus. E por estarmos nesse hausto divino, nesse hálito divino, na linguagem de André Luiz, ou numa linguagem de Allan Kardec, mergulhados no fluido cósmico universal, que tudo penetra, e que nos permite que, através dele, nós possamos nos sintonizar, nos mantermos essas nossas ligações, e possamos, inclusive, receber a influência não seria a palavra, me perdoe, a inspiração, a intuição, os nossos irmãos espirituais que estão aqui junto de nós, quer onde nós estejamos. Vamos, então, inicialmente agradecer a essa espiritualidade amiga que nos permite sempre aqui reunidos junto de Jesus, como ele mesmo disse, né? Onde dois ou mais ali estiverem, eu lá estarei. E ele conosco aqui se encontra, junto com essa espiritualidade amiga, oportunizando que a gente possa abrir um diálogo de estudo, esse estudo promovido pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e muitas perguntas que nos ajudam a compreender melhor, não só a vida aqui no mundo, mas a vida espiritual, os ensinos que o Mestre Jesus veio nos apresentar há mais de 2000 anos. Gratos, então, a toda essa equipe espiritual e a Deus e a Jesus, nosso irmão maior, que sempre nos acompanha e nos inspira. Vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje, de estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, à luz do Consolador prometido, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Queria agradecer a presença da Rita, da Rosana, muito obrigado pela presença de vocês pela internet, sempre nos auxiliando, nos amparando, e nunca nos esqueçamos que todos nós temos sempre alguma coisa que podemos compartilhar e que podemos ajudar uns aos outros na compreensão das máximas de Jesus. Aqui hoje nós temos a Meg e o Nivaldo. O pessoal hoje não está em outras atividades, mas quem sabe daqui a pouco outras pessoas também vem aqui com a gente continua os nossos estudos. Semana passada eu queria me desculpar de todos vocês, me desculpe realmente, eu tentei fazer de casa, mas de casa, quando não é algo planejado, que não tinha sido planejado, sempre acaba tendo alguns contratempos, e eu estava no meio de um processo ali que o pessoal em casa, sabe, um pega Covid, ou passa para o outro, e o pessoal estava um pouco exacerbado, um pouco fora ali da realidade do dia, né? E acabou, às vezes, atrapalhando um pouco. Então, peço desculpas, e por isso a gente propôs retornar na mesma pergunta. Obviamente, eu só retornaria ao processo que eu utilizei na semana passada, se vocês acharem que é válido. Eu não sei quem estava presente na semana passada, se a Rita estava presente, a Rosana estava presente. Eu tinha feito uma abordagem a partir do uso de uma ferramenta muito comum hoje, mas não sei se é válido fazer uma abordagem novamente a partir daquilo, ou se a gente pode fazer uma abordagem direta apenas da pergunta, da resposta, trazendo ali o nosso entendimento e deixando essa ideia um pouco. Eu penso que as pessoas têm que ser livres, né? E eu não gosto de submeter as pessoas a nenhum tipo de colocação que não seja algo... Não, é importante ou não. Não Edu, sei se... eu estava, mas eu acho importante você colocar. O Nivaldo não estava, a Meg não estava, né? E eu acho muito importante. Eu gostei muito da sua abordagem. E já estava programado mesmo, né? Da minha opinião, eu acho que você devia fazer.
Só um instantinho que eu vou ter que abrir o texto. Na nossa opinião também, Eduardo. Boa tarde a todos, porque muitas conexões estavam instáveis naquele dia. Então, a gente, logo depois que você saiu, a gente fez uma vibração pela sua família, pelo grupo, e encerramos a reunião. Então, a gente, tecnicamente, nem abordou direito a questão. Então, a gente também decidiu naquele momento que iria retomar, como se a pergunta não tivesse sido feita ainda e nem abordada. Perfeito. Só um instantinho que eu vou abrir o texto aqui de novo. Eu vou abrir ela para a gente poder. Só um instantinho. Opa. Eu vou compartilhar a tela com a pergunta que foi remetida a Emmanuel através da psicografia do Chico. Nós estamos no item 2.3, cultura. 2.3.1, nós estamos trabalhando sobre o subitem razão. Razão. A pergunta seria a 198. Eu vou compartilhar para a gente ler a pergunta. A pergunta que foi remetida através da psicografia do Chico para o irmão Emmanuel é o seguinte: pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Eu juro para vocês que quando eu li a pergunta, eu tive algumas dúvidas com relação ao que seria racionalismo, o que teria isso com relação à evolução. Então, eu me propus a utilizar o que hoje em dia nós estamos tendo o privilégio de ter os primeiros ensaios, que é utilizar os recursos da inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI. Essa inteligência artificial, ela já está sendo desenvolvida há mais ou menos 2 anos e meio. Ela começou a ser desenvolvida um pouco antes da pandemia. Ela começou a ser desenvolvida como um projeto do Elon Musk. E o Elon Musk, ele não viu um futuro para esse projeto e acabou vendendo esse projeto para o bilionário Bill Gates. O Bill Gates, ele acabou colocando muito dinheiro em cima desse projeto e hoje a OpenAI, ele é uma inteligência artificial que colhe dados pela internet, que consegue trabalhar com dados que ela vai obtendo pela internet e ela vai construindo em si entendimentos. É interessante porque tudo que você coloca como pergunta para essa inteligência artificial, as respostas que ela te oferece são exatamente nos moldes que nós temos as respostas dadas no Livro dos Espíritos. Ou seja, Kardec mandou diversas perguntas para diversos médiuns em lugares diferentes, e depois ele reuniu essas respostas e pegou aquelas que traziam ali similaridade, as que estavam mais que eram o conjunto mais harmônico e similar, e utilizou essas respostas para que fosse ali composto o Livro dos Espíritos. A gente chama isso de universalidade dos ensinos dos Espíritos. O processo que foi colocado para a criação da inteligência artificial é que ela procurasse sobre todos os materiais, sobre todos os ensinamentos, sobre todos aquilo que a humanidade colocou na internet, e a partir dessa universalidade daquilo que ela encontrasse, ela oferecesse para nós pensamentos, resultados desse material. É interessante, por que eu falo tudo isso? Porque as perguntas que você coloca para a inteligência artificial, as respostas que ela dá, não quer dizer que elas representam uma verdade absoluta. Não, elas não são uma verdade absoluta. Mas elas representam um pensamento e uma verdade que é relativa a tudo aquilo que ela colheu dentro do, vamos dizer assim, da universalidade daquilo que ela pôde tirar sobre um determinado item. Ela ainda está em aprendizado. A semana passada foi o lançamento da versão 4.0. As perguntas que eu fiz, inclusive, ainda estão na versão 3.5. A versão 4.0 da inteligência artificial, ela, além de fazer esse estudo em que ela colhe
petadados de informação praticamente mensalmente pela internet e vai, a partir desses dados, compilando um entendimento e vai apresentando esse entendimento, vai se desenvolvendo, ela cresce a uma fração de praticamente um petadado mês. O petadado é uma quantidade bem grande de informações, para quem não tem familiaridade, seria 1000 vezes os gigadados que a gente está muito acostumado a falar. Quando a gente fala no armazenamento de um disco, de um notebook, a gente fala, o disco tem 1 giga. São 1000 vezes giga para dar um peta. Ou seja, é uma quantidade de informações avassaladora que ela tem trabalhado. A versão 4 da OpenAI, que é da inteligência artificial, ela consegue também avaliar agora fotos. Eu posso mandar uma foto para ela e, a partir dessa foto, ela descreve tudo que ela vê nessa foto. Tudo que ela vê dentro dessa foto, ela faz uma descrição. Inclusive, ela consegue já dar uma ideia do que a pessoa sentia se for uma pintura que você dá para ela, ela descreve a pintura em detalhes e tenta dar o sentimento que o pintor poderia estar tendo quando ele elaborou aquela pintura. Então, são evoluções, e essas evoluções elas estão acontecendo de uma maneira quase que semestral. Fechada essa explicação, eu gostaria de apresentar para vocês algumas perguntas que eu fiz relativas à pergunta propriamente dita, que foi remetida para o nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do Chico. Então, eu vou fechar esse share e vou apresentar para vocês as perguntas e o que ela respondeu, o que eu acho que vai ajudar para a gente a refletir um pouco melhor a respeito daquilo que a gente pretende colocar. Vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz para a inteligência artificial é: o que vem a ser racionalismo? Primeiro, eu preciso entender, né? Porque a pergunta mandada é a seguinte: pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Então, primeira coisa que eu preciso saber é o que é racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que se desenvolveu a partir do século XVII, ou seja, antes de Kardec. Está bem dentro daquilo que a gente esperava, né? Afinal de contas, nós saímos de uma fé cega, passamos por um momento em que só a razão deveria ditar as regras, e depois, no momento propício, aparece a doutrina espírita. Então, está dentro do que eu esperava, né? O racionalismo é uma corrente filosófica que se desenvolveu a partir do século XVII, principalmente na Europa. Esta corrente, só um segundo. Essa corrente de pensamento tem como característica central a primazia da razão na busca pela verdade. Para os racionalistas, somente a razão é capaz de fornecer conhecimentos verdadeiros e certos sobre o mundo. E as verdades científicas são alcançadas por meio da observação e da experimentação. A razão é vista como uma faculdade superior, capaz de alcançar verdades universais e necessárias. O racionalismo defende que a verdade não pode ser alcançada apenas através da observação empírica, mas sim através da razão e do pensamento lógico. Para os racionalistas, a razão é capaz de descobrir verdades universais e necessárias, independentes de qualquer experiência empírica. Entre os principais filósofos que desenvolveram o racionalismo estão Descartes, Spinoza, Leibniz. E esses filósofos acreditam que a razão é a única forma de alcançar um conhecimento verdadeiro e seguro, capaz de transcrever a experiência sensorial e alcançar verdades universais e necessárias. Assim, o racionalismo é uma corrente filosófica que enfatiza a importância da razão na busca pela verdade e na construção do conhecimento. Eu abri outras perguntas que eu acho interessantes, que estão mais ou menos dentro do que a gente vai trabalhar na resposta. Então, eu pedi para que a inteligência artificial traçasse um paralelo entre o racionalismo e o espiritismo. Vocês veem que eu escrevi uma palavra errada e isso para ela pouco importou. Ela entendeu o que eu queria perguntar, entendeu? Isso também é muito natural para a inteligência artificial. Ela vai em busca do contexto geral, né? O racionalismo e o espiritismo são duas correntes de pensamento distintas,
mas que apresentam alguns pontos em comum. Começou bem, né? Eu adorei. O racionalismo é uma corrente filosófica que desenvolveu a partir do século XVII e que tem característica central a primazia da razão na busca pela verdade. Para os racionalistas, somente a razão é capaz de fornecer conhecimentos verdadeiros e certos sobre o mundo, e as verdades científicas são alcançadas por meio da observação e da experimentação. Na verdade, ele pegou parte do texto anterior. O Espiritismo, por sua vez, é uma doutrina filosófica e religiosa que se desenvolveu a partir do século XIX. Olha só como ele pontua bem, né? Tendo como base a crença na existência de espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Segundo os espíritas, a visão não se limita ao corpo físico, mas se estende além dele em uma dimensão espiritual. Apesar de suas diferenças, o racionalismo e o espiritismo compartilham algumas ideias em comum. Isso eu achei importante porque foi o que eu perguntei. Ambas as correntes valorizam a importância do conhecimento para a evolução humana, e ambas defendem a busca pela verdade como um valor fundamental. Além disso, o espiritismo, em certa medida, também valoriza a razão ao enfatizar a importância da reflexão e do pensamento crítico. Por outro lado, né, conjunção adversativa, vai mudar a história. O espiritismo se diferencia do racionalismo por seu caráter religioso e por sua crença na existência de uma dimensão espiritual. Enquanto o racionalismo se concentra na observação e na experimentação como fontes de conhecimento, o espiritismo se baseia em experiências espirituais, em comunicações mediúnicas, como forma de obter conhecimento sobre o mundo espiritual. Em resumo, o racionalismo e o espiritismo apresentam algumas semelhanças em relação à importância do conhecimento e da busca pela verdade, mas diferem em sua abordagem e em suas crenças fundamentais. Percebem que são coisas distintas. Gostei muito disso. E para finalizar, eu coloquei a própria pergunta. Pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Bom, se fizer a pergunta para Emmanuel, por que eu não posso colocar a pergunta para a inteligência artificial? E a resposta começou como eu gostaria, né? Não. O racionalismo, e olha que inteligência artificial, responder como não de cara é muito difícil, tá? Eles realmente procuram muito balizar para não gerar muitas celeumas, né? Mas aqui a resposta foi taxativa. Não. O racionalismo não pode garantir a linha de evolução da Terra, uma vez que a evolução da Terra é um processo que se estende por milhões de anos e é influenciada por diversos fatores, como a atividade geológica, as mudanças climáticas, as influências cósmicas, entre outros. O racionalismo é uma corrente filosófica que se concentra na busca pela verdade e pelo conhecimento através da razão e do pensamento lógico. Embora seja uma abordagem importante para a compreensão do mundo, o racionalismo tem limitações em relação à complexidade e à diversidade do mundo natural. Nossa, começa a parte terceira do Livro dos Espíritos, né? O que vem a ser lei natural, né? Então, parece que me pontuou bem, né? A evolução da Terra envolve muitos fatores e processos que não podem ser totalmente compreendidos ou explicados apenas pela razão. É necessário o uso de outras abordagens, como a observação empírica, a experimentação e a colaboração entre diversas áreas do conhecimento, como a biologia, a geologia e a astronomia, entre outras, né? Ele fica sempre, lógico, ele não vai citar, né, o espiritismo, né? Portanto, embora o racionalismo seja uma abordagem valiosa para a compreensão do mundo, ele não pode garantir a linha de evolução da Terra, que é influenciada por múltiplos fatores e processos complexos. Isso é o que eu obtive através da inteligência artificial. Vamos ler, então, agora a resposta de Emmanuel, e aí a gente vai fazer uns paralelos, né? Então, eu vou fechar esse share, tá? Vou colocar o share da resposta de Emmanuel, para a gente ler. Vamos lá. Pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Olha como Emmanuel é mais polido, né? Por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso. Mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. Nos seus excessos, observamos
uma venerável civilização condensada às amarguras da ruína. A razão, sem o sentimento, é fria e implacável, como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. E por esse motivo, que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Eu achei a resposta de Emmanuel, ela traz tudo aquilo que faltava para a resposta da inteligência artificial. Quando Emmanuel coloca que a razão sem o sentimento é frio. A resposta oferecida pela inteligência artificial, por mais completa, por mais, vamos dizer assim, por mais embasada, ela trouxe o nascimento do racionalismo, ela fez uma ligação com o espiritismo, como eu pedi, mas ela é uma resposta fria, sem sentimento. Não há um sentimento. E somente o sentimento é que edifica, porque tudo parte de um sentimento, a vontade. A vontade é a alavanca que nos projeta a alcançar o progresso, a alcançar a felicidade. Então, qualquer doutrina que se baseasse apenas no raciocínio e na razão, ela seria fria, implacável, ela trabalharia apenas com números, ela trabalharia sem o sentimento. Eu vou resumir tudo o que eu quis dizer a uma única palavra: falta de empatia. Falta de empatia. A razão é uma base indispensável, mas só o crescimento edifica. E esse crescimento que edifica, esse sentimento, ele parte da empatia, ele parte do fazer ao próximo aquilo que gostaria de ter feito a vós mesmos, parte desse humanismo que jamais poderá desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. O racionalismo, para mim, ele foi um período muito importante, porque nós saímos de uma fé cega, passamos por um momento em que o racionalismo ali começou, através da razão, colocar perguntas, vamos dizer assim, apresentar questionamentos importantíssimos, mas só a razão não responde todas as coisas. Então, penso que a ferramenta em si, ela é importantíssima. Ela traz a ideia, ela traz o conceito, mas só a gente estando aqui junto, só a gente estando aqui meditando e colocando o sentimento é que a gente realmente vai construir alguma coisa. Isso é o que eu gostaria de comentar a respeito, e eu gostaria de ouvir o que vocês pensam a respeito também sobre o racionalismo, como garantindo a evolução da Terra, e a ideia dos usos dos recursos tecnológicos que nos ajudam a aumentar um pouco mais essa nossa base de entendimento sobre aquilo que a gente vai falar. Porque se eu fosse simplesmente responder pelo que eu li, eu ia ficar com um pouco de dúvidas, principalmente quando é que nasceu o racionalismo, o que ele prega, o que as pessoas que naquele momento, lá no século XVII, experimentavam. Então, eu gosto muito de utilizar os recursos, gostei muito de utilizar, porque ela me trouxe essa parte histórica, essa parte científica do estudo mesmo, para que aí, a partir daquilo, eu pudesse colocar o sentimento e juntar o sentimento com a razão e desenvolver alguma coisa produtiva. Passo a palavra para vocês. Primeira pergunta que eu gostaria de colocar é para a Meg, antes de passar para todo mundo. Meg, você encontrou alguma coisa no Livro dos Espíritos? Essa pergunta é complicada, hein, para o Livro dos Espíritos. Eu estudei muito e que pena que eu não tive ideia de fazer o Open News lá que você fez. Open Night, sabe? Open Night. E aí eu achei na questão 717 ser relativo, que cabe a razão distinguir cada coisa. Porque a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, os sentimentos de verdade, que levam os homens a se prestarem muito apoio. Então, claro que a razão
não pode garantir, o racionalismo não pode garantir. E aí, no finalzinho, lá em pouquinho, na última parte do livro, fala assim: a razão deve ser o supremo argumento e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade, do que critica e condena nada pelo inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo. E só aqueles que são bons, humanos, benevolentes para com todos, são os seus preferidos. São também os preferidos de Jesus, porque segue o caminho que eles depois chegarem até ele. Então, realmente, por si só, não pode o racionalismo garantir a evolução da Terra, porque é o sentimento que cria e edifica. E, por isso, que a conquista do humanismo jamais poderão desaparecer os processos evolutivos da humanidade. Foram as duas coisas que eu achei. E achei um pouquinho também no capítulo 11, Lázaro, na página 147, que fala, né, do instinto, sensação e sentimento. E eu fecharia com os benditos de ISS, né? E instinto, sensação e sentimento. Essa é a evolução. Né? Eu fiz também uma comparação com o casamento. Normalmente, no casamento, não é crítico, não é razão, não é amor. Quer dizer, tem que haver sentimento mesmo, sabe? Uma vez uma pessoa falou, no casamento é assim, sempre tem um cri-cri e sempre tem um que é razão. É razão e amor, né? Porque tem que haver para, né, haver a nacionalidade sobre aquilo ali, eu concluiria com isso. Que pergunta é mesmo a do Livro dos Espíritos? É a 717. 717. Tem um comentáriozinho do Allan Kardec, né? Que é esse pedacinho que eu li. Tudo é relativo e cabe a razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral, e ao mesmo tempo o sentimento da caridade, que leva os homens a se prestarem. Então, não há só razão. A razão e o amor para ver esse equilíbrio na situação da linha de evolução. Mas partiu do racionalismo. O espiritismo É importante. Eu não tinha pensado nisso. Porque através do racionalismo, veja, Leon Denis nos traz o estudo e tal, um homem que se aprofundou, mas, no entanto, quem realmente foi um homem de conduta elevada, mas dentro do racionalismo, aprovar a existência do espírito. Eu penso assim, meu pensamento acabou convergindo para o pensamento de Deus. Por quê? Porque nós vivemos esse início do racionalismo, nós vivemos anteriormente não, né? Posteriormente, o iluminismo, né? Que também, todo ele carregado de racionalismo, mas já aliando a fé, abrindo mais o leque, né? A fé, uma coisa mais abrangente, envolvendo as emoções e tudo mais. Nós vamos desenvolver depois no Espiritismo, né? Que é a corrente espiritualista que é resultado dessas correntes anteriores. No final do século XIX, não podemos esquecer que chegou o positivismo, né? Só que o positivismo não é etapas, são evoluções de pensamento, na realidade, né? É uma evolução no próprio racionalismo. Mas não podemos esquecer, né, que, enquanto a gente está falando disso aí, do lado, a ciência progredia. Houve progresso, não ficamos parados. Quando o pensamento evoluía, a ciência evoluía também. Evoluiu a ciência em todos os seus ramos, né? Tudo que a gente pensar evoluiu. Até chegar no momento em que
começamos a entrar no mundo moderno, no pensamento moderno. Muitas coisas aconteceram, veio a Revolução Industrial, veio a robotização da sociedade através das máquinas, né? O homem transformado em parceiro da máquina, e isso foi acentuado ainda depois do século XIX, dentro do século XX. Hoje nós estamos no século XXI e nós hoje não podemos dar um passo sem depender de uma máquina. Não é a teoria de Darwin? O Eduardo acabou de puxar ali uma demonstração disso aí, quando ele foi buscar na expressão do pensamento de uma máquina, né? O que tinha de dados, de conhecimento a respeito disso. E aí veio uma resposta quadrada, né? Dura, sem sentimento nenhum, mas enquadrando tudo o que nós estamos falando aqui. Faltou apenas uma coisa. O resumo não é o constante movimento? A emoção. Faltou empatia. Não tem como fazer isso. Faltou a palavra mágica, empatia. Então, Ela se completa. o Espiritismo, ele faz tudo isso, né? Ele pegou tudo isso porque o seu decodificador era nacionalista. Ele era, hein? Ele era. Ele falou que quando falaram para ele que a mesa respondia perguntas, ele falou, isso é conversa, conversa para boi dormir. Ele era racionalista mesmo. Graças a Deus. Positivista. Positivista até. Porque ele era racionalista e positivista, mas ele sabia do que ele estava falando. Sim. E ele tinha a capacidade extrema de organizar tudo que ele organizou de uma forma que hoje ainda nós não encontramos nem no defeito. E isso foi feito no meados do século XIX. Ele nos liberta do misticismo também. Sim, claro. Ele nós temos que ter muito cuidado. Coloca sempre isso de lado. Dizendo que nós, se tudo que ele disse for superado pela ciência, Você abandona e siga ser. então ele pensou no futuro. Sim. Né? E Emmanuel deu lá o resultado para nós. Sem humanidade, sem empatia, sem amor, sem caridade. Essa é a diferença. Nós precisamos ser fé, mas precisamos ser cartesianos. A máquina pensa, o homem também pensa, mas existe uma diferença. A máquina jamais a podemos substituir, porque nós temos a emoção. Tem o Criador e a criatura. Por isso que nós somos chamados de humanos. Porque nós sentimos, podemos sentir, podemos transmitir o nosso amor, toda a nossa emotividade, através de todas as nossas atividades, através da arte, principalmente, que foi o início desse capítulo. Né? Então, tudo isso foram processos, como você mesmo falou na aula anterior. Sim, são processos. Então, nós continuamos malhando o ferro, dando outra forma para ele. Mas continua sendo ferro. Mas é transformação. Primeiro nós malhamos o ferro, depois depuramos ele, depois nós colocamos lá os elementos, transformamos ele em aço, depois nós transformamos ele em aço flexível. E esse aço flexível tem 1 bilhão de utilidades. Ele está presente em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. Bom, vamos dar oportunidade para o nosso irmão Edgar Ramiro, por favor. Traz para nós alguma coisa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Meg. Boa tarde a todos. É o Osmar que está aí? Isso. Bom. Bom te ver aí. Bom, vamos lá. Eu acho bem interessante essa colocação que o Francisco estava explanando aí para a gente, mas isso a gente percebe até no dia a dia, né? Quando a gente manda uma mensagem de WhatsApp, quando a gente fala que o WhatsApp não tem tom, né? Às vezes, do outro lado, tem uma percepção que não é aquilo que você realmente quis passar.
Eu acho que isso explica bem, vem bem complementar o que o Francisco estava falando, que jamais, né? Jamais posso dizer, mas hoje fica muito difícil, né? Mesmo que seja uma inteligência artificial, que agora lançaram a 4.0, que é muito mais, tem muito mais conteúdo, muito mais completa, mas nunca, né? Pelo menos eu acredito que dificilmente, nunca não, mas dificilmente, eu acho que esse tom que cada um faz, quando o Eduardo faz uma leitura, quando a Meg faz uma leitura, quando o Osmar faz, e cada um faz uma leitura, tem um tom, né? A gente dá esse tom para aquilo que a gente quer passar. Eu acho que isso que é interessante, isso também, falando agora da doutrina, quando você vê o tempo inteiro, vê não, faz parte da doutrina espírita, pelo menos, até, eu acho que eu considero até mais que as outras, no sentido de fazer essa convergência, né, entre a ciência e que, que, que estimula esse lado, o racionalismo, né, junto com o lado do sentimento, o lado do o amor. Eu acho que traduz muito, né? Quando você pega um livro, Evolução em Dois Mundos, você vê exatamente isso acontecendo o tempo todo, né? Um livro denso, o próprio, acho que o Missionário da Luz, que também, acho que tem uma... São os livros de André Luiz, né? Ele traz isso, né? Se você pegar mesmo as outras religiões, lembrando agora aqui, acho que na Idade Média, acho que quando a igreja percebeu que estava perdendo um pouco, tendo um problema, né, na fase negra aí da Idade Média, onde a igreja estava dominando e tal, que eles tentaram, acho que se não me engano, a escolástica, né, a tentativa de conciliar a fé e a razão. Não sei se vocês lembram disso. Na marra. Exatamente. E acho que é isso, porque não dá para andar para explicar aquilo que eles estavam fazendo, né? O que fera é essa, né? Que explicar não era nem fé, explicar mesmo todo o rito da igreja, né? Tentar explicar. E a gente vê isso o tempo inteiro. Então, acho que dificilmente você consegue ter alguma coisa com êxito, né? Onde você mesmo no teu trabalho, né? Se você não tem, eu acho que essa coisa do tom que vem de cada um, que está no coração de cada um, você não consegue passar, né? Você não consegue, ou fica manco, né? Como diz o texto aí, né? Que vocês colocaram aí, essa explicação que é impossível, né? A resposta é não. Mesmo da inteligência artificial, no texto de Kardec, né, é muito mais amplo, né? Não é só a gente percebe isso, o racionalismo ele tem uma limitação. Isso tem muito a ver também, você percebe quando o próprio uso da tecnologia, né? Que a tecnologia na maioria das vezes nasce no mundo militar, né? Primeiro usual, o primeiro a ser usado, né? O GPS, tudo isso você vê que a prioridade é de um medo, é de uma proteção, né? É de você mostrar uma força e não usar aquilo por meio do amor, né? De transformar isso em benefício para o planeta, né? Que é aí a mensagem que é de Jesus, né? Compartilhar aqueles que podem, né? Que é igual a gente, né? A gente vai estudando, vai evoluindo, você vai adquirindo conhecimento. A missão de todos nós é dividir isso, né? Não é o seu sócio majoritário e trancar os conhecimentos e não acho que não é essa a proposta, né? A proposta é difundir. Então, na minha visão, é quando você se ilumina, você ilumina tudo que está por perto, né? Com conhecimento. E se você se ilumina com amor, com a doutrina, você irradia isso, você consegue acalmar, você consegue passar isso onde você passa, né? Eu sinto isso, assim, sem nenhuma pretensão, eu sou apenas mas eu sinto que isso funciona, né? Nos momentos de crise, nos momentos de dor, um pouquinho daquilo que você consegue passar de amor que a gente aprende aí, isso toca, né, as pessoas. E toca a gente também, né? Toca a gente também. É igual a gente aí dentro, né? Você sempre está sendo tocado, né?
sentindo toda essa vibração, né? Que a espiritualidade insiste, né? Persiste, né? E com toda a paciência e sabendo das nossas limitações, dos nossos defeitos, nos passar. É isso. Muito bom. Eu queria só pontuar uma coisa, porque às vezes alguém pode estar pensando assim, né? Por que será que o Eduardo trouxe esse negócio da OpenAI, da inteligência artificial? Da mesma maneira que quando começou o Covid, em fevereiro de 2020, na época, eu também, uma das primeiras propostas, quem me conheceu sabe que em março a gente começou a estudar pela plataforma do Zoom um livro chamado Obreiros da Vida Eterna. A gente começou lá em março de 2020. Porque naquela época, eu senti o seguinte: se Deus colocou uma prova dessa no nosso caminho, ele com certeza ele teria, como um pai que ama profundamente os seus filhos, ele teria dado para nós o material suficiente para que a gente pudesse ali ter condições de continuar os nossos trabalhos, de continuar o nosso aprendizado, porque afinal de contas nós viemos aqui na Terra com o objetivo de progredir e do progresso. E se nós estamos progredindo, nós precisamos ter as ferramentas. Nós não encarnamos aqui sem ter meios para que a gente possa alcançar os fins aos quais nós nos propomos na erraticidade. Tendo um meio tão belo quanto esse que nós estamos utilizando, que é a ferramenta do Zoom, eu, da mesma maneira, quando conheci a inteligência artificial, quando ela foi disponibilizada para o público em geral, fazem apenas pouco menos de 90 dias que ela está disponível na versão 3.5 para o uso geral da povo, quem quiser entra lá e usa. Eu vi nessa oportunidade novamente algo que é uma ferramenta que vai me ajudar a desenvolver conhecimento, buscar uma visão geral do que ali se encontra dentro de todo esse mundo que é a internet, e a partir daquilo eu posso somar com aquilo que eu tenho e junto construir um entendimento melhor, apresentar alguma coisa. É mais uma ferramenta. Então, por ser também mais uma ferramenta, que está aí à disposição de todo mundo, com amplas possibilidades, é uma ferramenta que a todo dia, se eu fizer a mesma pergunta que eu fiz aqui há 5 dias atrás e fizer hoje, pode ser que tenha mudanças na resposta, pode ser que tenha um entendimento um parágrafo a mais, um entendimento maior, que é como eu disse, ela vai partindo de uma universalidade daquilo que ela vai colhendo e daquilo que ela vai integrando e compreendendo. Há pessoas atrás disso, que são as pessoas que organizam esse pensamento, e a organização desse pensamento, ela está baseada exatamente na mesma mecânica utilizada por Kardec, o ensino universal, ou seja, vamos pegar a universalidade daquilo que se pensa em relação a um assunto, e é isso que vai servir de base para que a inteligência artificial possa responder. Concordo em gênero, número e grau, que ela é fria, que ela é insensível, mas ela traz os pontos históricos, e traz a história, traz a ideia. E eu penso que, não para tudo, mas para boa parte daquilo que a gente estuda, ela pode trazer algo importante, pode trazer uma reflexão importante. Por isso que eu resolvi apresentar. Da mesma maneira que eu senti um potencial muito grande no Zoom, em março de 2020, e que chamei todo mundo para estudar pela internet, dessa mesma maneira eu divulguei, e tenho divulgado, o uso dessa inteligência artificial, porque eu penso que ela pode suprir aquilo que eu não tive. Eu não tive aula de história que me falava com precisão do racionalismo, que me falava com relação a algumas coisas do passado, algumas vivências, e que ela pode me trazer esse tipo de coisa. Seria a mesma coisa que eu chegasse e, se fosse antes de ter todo esse arcabouço tecnológico, eu falasse assim, eu preciso falar sobre racionalismo. O que eu ia fazer? Eu ia pegar a Barça britânica, abrir no colo, dar uma lida, e aí, a partir do que eu li ali, ia desenvolver alguma coisa. Só que hoje eu tenho um recurso que tem uma visão um pouco mais ampla, que pode trazer até mais coisa.
Então, por isso que eu resolvi apresentar para vocês. Antes de passar de novo a palavra para o Edgar, eu não sei se a Rosana gostaria de colocar alguma coisa, porque ela queria, se você pode engrandecer com algo mais. Não sei se ela vai estar com a gente. Estou. Olha só o lado bom disso tudo, né? Nós não podemos ser tão frios quanto o racionalismo e nem tão sentimentos quanto o restante, né? Do sagrado ou desse lado mais espiritualizado. A gente tem que converger as duas coisas. Porque, por exemplo, só pegando um gancho aí da plataforma Zoom, ou de todos os aspectos de desdobramento da pandemia, nós não estaríamos aqui hoje. Jamais eu teria conhecido vocês. Então, olha que coisa, né, bacana. E quando você abre a série André Luiz, ou a série de livros de Manuel Filomeno de Miranda, eles relatam tecnologias que nós nem imaginamos ter na Terra ainda, né? Então, a parte de lidar com esse lado racional sempre fez parte também da essência do espírito, né? É a sua parte de desenvolvimento intelectual. E isso me lembra a questão aí, Meg, vou ferir aí sua área. 780 do Livro dos Espíritos. Opa! O desdobramento dela tem mais uma pergunta e depois mais outra, a respeito do intelectual, ele chega primeiro. E depois a gente vai ver o que faz com isso, que a gente sabe, que é o moral, né? Então, nós ficamos assim pensando. Vou dar um exemplo em cima dessa, acho fantástica a ferramenta. Eu costumo dizer que é a Barça da Barça elevada ao cubo, né? Essa inteligência artificial. É isso mesmo. E com um detalhe interessante, ela não tem tendência, ela não é tendenciosa. Ela está ali e você aproveita o que ela tem de conteúdo. Então, não tem vertente social, sociológica, não tem vertente política, não tem filosófica, ela está ali com conteúdo. Isso é muito bom, porque a maioria das outras enciclopédias ou ambientes de conhecimento sempre tinha um lado tendencioso para alguma coisa, né? Favorecia algum grupo. Ela não, ela é neutra. Enquanto neutralidade, ela parece ser fria, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é importantíssimo, porque é Kardec que vai falar em O Evangelho segundo o Espiritismo que fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão em qualquer época da humanidade. Olha a razão entrando aí, né? Ou seja, ele não está descartando o conhecimento humano, o desenvolvimento do racional, né? E aí eu vou dar um exemplo. Eu posso saber tudo do lugar onde Jesus foi crucificado. Vou dar um exemplo bem próximo de nós. Eu posso saber milímetro a milímetro, indo com GPS lá, indo com satélite, com tudo que nós temos de tecnologia. Eu posso ter as informações milimétricas e passo a passo daquele momento em que Jesus foi preso e levado até o momento na cruz, e depois levado para o sepulcro, aquela história toda que nós sabemos. Mas nada vai substituir o sentimento que eu vou ter percorrendo esse mesmo local onde aconteceram esses fatos. A Meg que eu diga. Ela teve lá. É uma coisa que eu gostaria de fazer ainda. Pois é, isso aí é um exemplo. Então, eu posso falar tudo do Cristo Redentor. Nossa, é maravilhoso. Ele está numa base de granito, lá no Rio de Janeiro, no morro não sei da onde. Leva não sei quanto tempo para eu chegar lá, tem que pagar uma taxa para chegar lá, mas nada vai substituir o sentimento que eu vou ter em estar naquele local, vivenciando aquela paisagem, aquela localidade, que tem tanto campo vibracional das pessoas que ali estiveram e deixaram também os seus sentimentos. Então, essa é a diferença que nós temos em relação ao frio racionalismo. Ele é importante, mas ele não consegue explicar tudo. Por outro lado, Kardec é muito feliz, que é necessário unir ciência e religião. Ele coloca isso no início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo ainda. Aliança da ciência e da religião. Então, nós não conseguimos
fica capenga. E Emmanuel vai falar em Pensamento e Vida que são duas asas que completam o espírito, a da razão e a do sentimento. Então, se eu ficar só com razão, está faltando. Se eu ficar só com sentimento também, eu não vou alçar voo, né? Eu não vou chegar na plenitude do ser. Então, os dois são importantes, mas sozinhos eles não fazem muita coisa, não. Então, se eu só levo o lado religioso, ou sagrado, ou moral para frente, sem usar o racional, eu sou fanática. E isso a gente entende muito bem em alguns exemplos por aí. Se, por outro lado, eu só uso racional, eu sou extremamente cético, eu só acredito no que a ciência humana é capaz de produzir, eu não vou além disso, eu estou parado no tempo, eu estou parado apenas no ponto de vista limitado, que é o concreto, né? E a vida está mostrando que tem muito mais que isso. Então, Emmanuel é muito feliz na resposta. Racionalismo, na verdade, ele é um arcabouço de ideias, como tantos outros, né? O positivismo, é um conjunto de ideias que são baseados na razão, que por si só absolutamente explicam nada. Muito bem. Tá vendo só? Rosana sempre... Parabéns. Muito obrigado, Rosana. Completou com a gente. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado por você sempre trazer palavras tão... que trazem tanto entendimento para a gente. Obrigado mesmo. Mas o Francesco... Olha que eu sou mais racional do que emocional ou sentimental. Não, muito bem. E olha que foi exatamente esse ponto científico da doutrina que mais me atraiu, né? Mas a gente percebe, até pelas vivências que tinham até então, que por si só não respondem. Então, por exemplo, uma das trabalhos de pós-graduação que a gente fez, a pessoa falou assim, essa criatura é louca, todos falavam, né? Eu fiz mais de 30 páginas daquela frase de Descartes, penso, logo existo. Vou falar assim, como é que ela consegue desenvolver um texto de 30 páginas ou mais, que o mínimo era 30 páginas, em cima do penso, logo existo, levando em consideração só o pensamento daquela época da ciência moderna, né? Que Descartes vai dar o pontapé da ciência moderna, que ainda tem um pé na religião, mas já está avançando um tiquinho aí para o racional. É a época que estavam começando a acender as luzes aí, Edgar, na Idade Média. A hora que você falou, eu lembrei na hora do trabalho, né? E aí a gente fez vários desdobramentos, que se naquela época ele não tivesse feito essa pergunta, penso logo existo, nada do que veio depois ia fazer sentido, era uma base necessária, né? A subjetividade, e isso não tem nada a ver com racionalidade, porque o subjetivo é o que você pensa, é o que você vê, é o que você sente. Então, isso é muito profundo, mas é só para a gente dar um exemplo, que não basta só pensar, eu tenho que saber por que eu penso e também por que eu sinto. Muito bom. Obrigado por trazer tanta luz para a gente. Francesco, você quer colocar alguma coisa? Você tem ainda um... Só uma vez. Fui falando da ciência, das ferramentas, você falou, né? E só chama a atenção do Edgar aí, o Edgar está de olho lá. Nós trabalhamos em 2020, né? Até 2020, até o final de 2021, o grupo Carlos Chagas esteve na internet trabalhando e atendendo os pacientes todas as semanas, por 2 anos nós estivemos lá durante a pandemia. Trabalhando, se reunindo semanalmente, o grupo, e fazendo o trabalho sob a direção do Edgar. Então, eis aí a utilidade da tecnologia, né? Como a gente consegue trabalhar com a tecnologia, tornando ela útil, né? Até mesmo naquilo que a gente considera como ser transcendente. Né? Como a gente conseguiu também ultrapassar esse obstáculo. Edgar, você queria colocar alguma coisa? Levantou a mão. É só para pontuar, Eduardo, eu sou assim super a favor, entendeu, da tecnologia. Inclusive, eu sou usuário do chat também, GPT, e de todas as ferramentas de tecnologia. E então, assim, sou muito favorável, acho que tem que usar mesmo. Acho que eu acho que
acho muito, e parabenizando você aí, acho que é vanguarda colocar isso nos nossos textos, que traz realmente que são complementares. E só para fechar aí, acho que o maior exemplo do racionalismo, a escolha de Kardec, né? Por que a espiritualidade, pelo que eu lembro do filme, das histórias, tal, o Kardec era um cara muito racional, né? Que escolheram ele exatamente por conta disso, né? De um cara que questionava tudo, era um cara que não se deixava levar só pelas emoções, né? Pelo contrário, toda a tendência ali de todos os estudos que apontam é que realmente ele é um cara que é um cara que ia colocar isso assim, ia consolidar, né? É um cara que daria mais, ia consolidar o propósito, a proposta da espiritualidade e colocar isso de forma mais, acho que mais, como vou dizer, mais consistente, né? Seria um filtro muito importante, né? Pelo que eu entendi aí. Então, mas assim, da tecnologia, não tenho dúvida, eu uso diariamente, uso nos trabalhos, realmente, é uma coisa fantástica, é fantástico. Apesar que ainda tem alguns erros, mas a máquina está aprendendo ainda, acho que é isso mesmo. Mas você pega um texto, ele vem muito estruturado, você vê a história é muito estruturada, né? Então, realmente, mas sou super favorável. Não é assim, não tem nenhuma crítica em relação a isso, não. É mais, acho que é conciliar essas três coisas. Acho que o racionalismo, né? O amor, e o amor está muito ligado à questão moral. Acho que esse tripé aqui, junto com o racionalismo como ciência, acho que você consegue, acho que completa, fica mais completo o teu espectro aí para entender cada vez mais os fenômenos, né, a espiritualidade, as mensagens, o seu propósito, a sua missão, enfim. Acho que é por aí. Beleza. Rosana, por favor. Lembrando do codificador, Camille Flammarion falou que é o bom senso encarnado. Então, ele consegue fazer as duas coisas. É o braço da equipe de codificação na parte encarnada. Então, ele era racional o tempo todo. Mas também é ele que vai deixar uma pedra fundamental para o Espiritismo, que abarca todo o conhecimento humano, que extrapola até mesmo o Espiritismo, vai para qualquer outra vertente do pensamento humano, que é fora da caridade não há salvação. Então, não é fora da razão, não é fora do racionalismo, né? É da caridade, que é o amor em movimento. É o que eu faço com o que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, né? Então, ainda falar de Kardec num curto espaço de tempo, para nós foi um dos espíritos mais notáveis que a humanidade já teve no campo do raciocínio, porque a gente não consegue nem dimensionar como que ele fez tanta coisa em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Mas é isso, vamos parar por aqui que o tempo avança. Sem internet. Sem internet e, olha, escrevendo com aquela lamparina. Em avião, ia de trem, ia de charrete. Mandava carta pelos correios, não tinha... Manda um e-mail, daqui a pouco chega a resposta, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Bom, semana que vem nós vamos continuar. E o tema também vai ser interessante. Lógico, eu não vou trazer mais essas ferramentas, tal, porque eu apresentei. Agora, aí o uso, cada um vai fazer o uso de acordo com o seu próprio entendimento, nas doses, né, que cada um achar que vai ser interessante, né? Pergunta da semana que vem continua. Poderá a razão dispensar a fé? Será que só a razão... Será que só a razão pode dispensar a fé? Aí é to be. A Rosana tem parte dela aí. Semana que vem, então, Rosana, já te chamaram aí para... Pode a razão dispensar a fé? Eu dou como dica aí um filme que me marcou muito com a Judy Foster,
o nome do filme é Contato, e ela é uma cientista bem cética. O filme é muito interessante, eu não sei se ela está em uma dessas, se essa filmagem está em alguma dessas Netflix ou alguma dessas janelas aí, mas é interessante, se puder assistir, né, ou no YouTube, né, o filme é um pouquinho longo, mas tem uma questão pessoal dela que faz ela repensar toda essa questão racional e cética dela, científica. Então, já que a gente vai falar disso na semana que vem, talvez fique aí como uma dica lúdica a respeito da coisa. Contar. Beleza, vou procurar no YouTube, tendo tempo, com certeza vou assistir. Bom, gente, a conversa tá boa, mas nós estamos em cima do nosso horário, né? No nosso horário que a gente coloca sempre uma questão. Eu acredito que sempre uma questão é bem interessante, né? Porque dá tempo de todo mundo falar, dá tempo de todo mundo colocar alguma coisa. E a gente percebe que a gente ficou na questão e não caminhou para a fé. Eu fiquei com medo que a gente fosse caminhar para a fé, mas não caminhamos. Que bom, né? Ficou para a próxima semana que vem. Eu falei, nossa, que bom que ninguém caminhou para esse campo. Então, semana que vem, a gente continua. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco durante todo esse nossa conversa, esse nosso bate-papo, essa nossa oportunidade de refletirmos, né, em conjunto e em busca da verdade, em busca da fé raciocinada, da união da fé humana com a fé divina, né, que a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, fé humana e fé divina. Lembrando que Kardec também falou sobre a fé cega em demasia, pode levar a um fanatismo, né? Um fanatismo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso semana que vem. Já temos dando uma pincelada. Quem gostaria de fazer o encerramento para nós? Então, vamos elevar o nosso pensamento e pedir a Deus nosso Pai a sua vez. Agradecemos a Deus nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. A Jesus nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida, ao governador deste planeta e aos amigos espirituais, que são legítimos intérpretes do pensamento de Cristo. Todos eles nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expressões regeneradoras e também pelos momentos felizes que nos soerguem da quebra da caminhada, dados pela misericórdia de Cristo, que essa prece irradia todos que necessitam. Envolva cada um de nós, dando-nos a paz, a revelação, o amor, a visão e a perseverança. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.